Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá gravando nosso segundo episódio do podcast Empreendendo com Plantas. E eu trouxe hoje aqui a Raíssa da Salalmen Plantas. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, Lari, com você? Tudo bem. Então tá bom. A Raíssa, além de ser empreendedora, é a rainha do marketing. Gente, quem conhece e acompanha sabe que ela tem um poder de fazer propaganda do negócio dela, de contar a história dela de uma maneira muito leve, muito bacana, muito alegre, e isso encanta muita gente. Hoje ela vai contar pra gente um pouquinho desses segredinhos dela no marketing e nas plantas. Raíssa, me conta um pouco como que começou e da onde que surgiu essa ideia de suculentas, de produzir suculentas, e como que você, que é do mundo, você é formada em marketing, Isso, né? sou. Como você, marqueteira, veio parar aqui numa estufa cheia de planta? Tá. Bom, primeiro, obrigada, Lari, pelo convite e por esse discurso aí de introdução. Muito obrigada. Então, eu sou formada em propaganda e marketing. E eu, mesmo tendo me formado em propaganda e marketing, tendo trabalhado em diversas agências de publicidade, eu sempre trabalhei com clientes do agronegócio. Que, para quem não sabe, planta é agro também, gente. Então, eu nunca saí desse mundo do agro, né? E desde o início, eu gostava muito dessa área, desse segmento. E fui construindo uma carreira dentro de agências com agronegócios. Cresci aqui em Olambra, então flores e plantas nunca foram algo distante para mim, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente. Há mais ou menos, acho que 12 anos atrás, eu saí da agência que eu trabalhava numa agência house, que é uma agência dentro de uma empresa, uma agência house em Jaguariúna, voltada para pecuária e eventos agro. Rodeio, gente. Pronto, falei. Eu trabalhava no rodeio. Eu saí do rodeio, né? Saí dessa agência e fui trabalhar numa agência house dentro de um produtor aqui de Olambra. Um dos maiores produtores, acho que, se eu não me engano, da América Latina. E dentro dessa empresa foi onde eu comecei a aprender sobre flores e plantas e que aquele gostar, porque eu sempre gostei, mas o gostar virou amor, virou obsessão, virou paixão, virou coleção, né? Então foi lá que eu comecei a aprender um pouco mais. Depois saí, fui para outras agências, sempre seguindo dentro do agro, e até que eu engravidei do meu primeiro filho. Quando eu engravidei do Noah, não dava mais para manter a carreira na agência da forma que eu levava, porque eu era extremamente workaholic, e cuidar do meu filho da forma que eu queria. Então eu me demiti e passei a prestar consultorias. E nessas consultorias, eu fiz muitas consultorias para produtores aqui em Olambra, para negócios ligados a flores e plantas, e fui cada vez ficando mais próxima desse setor. Quando o Noah tinha 3 anos, mais ou menos, o Thiago, ele era atacadista, assim como vocês também são, né? Ele trabalhava com os pais dele, tinha uma empresa familiar, mas ele não aguentava mais trabalhar dentro de escritório. Ele fala, ele não estava do lado que ele queria. Ele gosta muito mais de mexer com terra, da produção mesmo. Então ele saiu da empresa, ele se desligou da empresa, da família, e sentou comigo e falou: vou montar uma produção de flores e plantas. E ele tinha muito know-how, né, por ter sido cliente, ele sabia o que ele queria como cliente e não encontrava. E foi quando a gente resolveu produzir suculentas, porque na época era um pouco defasado o mercado de suculentas para coleção. Não tinha tantas opções aqui no Brasil e dentro do Velling, assim, em larga escala, né? Porque uma coisa são os colecionadores, que tem muitas variedades, mas não tem grande quantidade de cada uma. Dentro do Velling a gente precisa de muita coisa, pelo menos um canteiro desse de cada uma, né? E então nós decidimos ir para suculentas para suprir esse espacinho no mercado. E o Thiago, ele é agrônomo, né? O Thiago, ele não tem formação de agrônomo na faculdade, mas depois ele foi estudando, se especializando, né? Hoje ele que cuida da parte técnica, Ele né? é o responsável, e nós temos também um agrônomo responsável, além dele. Porque por o Thiago não ser formado em agronomia, não ter feito faculdade de agronomia, né, ele não pode assinar os laudos. Eu brinco, por exemplo, tudo que a gente manipula aqui dentro é como se fosse um médico. O médico tem que assinar a receita do remedinho que dá para vocês, né? Então, a gente também tem um agrônomo que faz toda essa consultoria e assina e receita o que a gente precisa. E faz quanto tempo que vocês estão com a Salalmen? Sempre foi suculenta, Raíssa? Sempre foi suculenta, foi o nosso primeiro produto. A gente
quando começou a montar a estrutura, enquanto estava a estrutura sendo montada, a gente fez uma viagem para o exterior, para uma feira de flores e plantas. E quando a gente chegou nessa feira, a gente já tinha uma quedinha. A gente chegou lá e era só suculenta para todo lado. E aqui no Brasil ainda não tinha tanto. Tinha muitas variedades diferentes, muitas formas de apresentação diferentes. Muito pote 11, que não era algo tão comum assim, né, há quase 7 anos atrás. E daí a gente voltou de lá e batemos o martelo que ia ser só suculentas e que a gente faria um mix com variedades mais especiais e que a gente bateria muito, insistiria na tecla da qualidade. E aí, Raíssa, como que foi essa entrada no mercado? Foi fácil? Como que foi para você inserir seu produto? Você acha que essa questão do marketing te ajudou muito, né, em se colocar? Como que foi essa situação? Eu acho assim que foi um conjunto. Quando a gente decidiu começar a produção, né, eu diminuí as minhas consultorias e foquei na Suomi. O Thiago entrou com toda a parte técnica e eu com essa parte. E desde o início a gente determinou que nós faríamos tudo de forma bem correta e tudo bem completo. Então, tanto na produção quanto na comunicação. Então, o primeiro passo, a gente não inventou o nome do nada, o nome tem um porquê, né? Suomi é a cidade de origem do avô do Thiago, que tem uma história de superação muito forte e de sucesso. Então, a gente queria essa energia pra gente, queria homenagear ele. Daí, a criação da logomarca foi feita todo um estudo, né? Ela se vocês repararem, eu tô sem o colete, mas a logomarca da Suomi é como se você estivesse vendo o potinho de suculenta de cima, entendeu? E até a questão de preencher, bater em todas as bodinhas, tem a ver com também o nosso padrão de qualidade, então tudo tá extremamente ligado. E eu lembro que quando a gente começou, de cara a gente já registrou site, né, que na época não eram todos os produtores que tinha, e eu abri o Instagram. E ninguém tinha Instagram, se eu não me engano, nem o Velin tinha Instagram ainda naquela época. Há 7 anos atrás, Há 7 anos atrás. E eu falei, meu Deus, agora eu vou usar essa ferramenta de alguma forma. Porque há 7 anos atrás, o Instagram estava começando a engatinhar na questão profissional, né? Todo mundo tinha um perfil pessoal, algumas influencers estavam começando, as antigas blogueiras, né? Estavam abrindo os seus perfis no Instagram. Então, estava nessa transição, eu vi ali que era necessário ter o perfil, fiz o perfil e comecei a abastecer muito com inspiração. Então, a minha ideia sempre foi que o Instagram fosse uma ferramenta não só de comunicação para mim, mas de consulta para o meu cliente final, que é, por exemplo, o cliente de vocês, como para o meu cliente Velin, que são vocês. Eu queria que fosse útil para todo mundo. É porque hoje eu sinto que alguns produtores ainda têm, né, uma barreira em relação ao Instagram, porque muita gente que não tem acesso direto, né, que são os consumidores finais, chegam até você e aí você tem que conversar, tem que explicar. E isso demanda muito tempo, mas por outro lado, né, você consegue atingir aquelas pessoas que vão pedir seus produtos, né? E Exato. aí tem essa sacada, né? Exato. Eu faço, né, até as minhas postagens, o Stories eu faço de forma muito... Como é que fala? Não é nada, assim, exatamente planejado o meu Stories. Eu vou conversando, eu vejo o que tem muitas perguntas chegando. Então, é um canal aberto, nada engessado, tá? Agora, no feed, se vocês forem reparar, o feed do nosso Instagram, ele é sim estratégico. Eu faço 2 tipos de postagem, basicamente. Um para B2B, que a gente chama, que é business to business, ou seja, é a postagem que eu faço para a Larissa ver. Então, é algo muito mais técnico e com informações que ela precisa, mas que não deixa de ser interessante para o cliente final conhecer também. Então, por exemplo, compra mínima, quanto tem camada, o nome daquela suculenta. Eu normalmente gosto de usar fundo branco, porque daí você consegue ver bem destacadas as características da planta. E daí tem outras postagens que eu já faço visando o consumidor final, que é quem compra de você, Lari, que é daí algo muito mais emocional e mostrando beleza. Então, são os Reels, são aquelas fotos assim com mais impacto visual, e daí eu conto um pouquinho da história de variedades, curiosidades. Então eu acho importante também você, quando for fazer, né, o seu Instagram, pensar com quem você quer falar. No caso, eu tenho 2 públicos para falar, né, bem distintos, mas você ter isso muito claro para você, para que a comunicação fique clara e eficiente. Muito bom, porque esses dias me perguntaram, né? Você, nossa, você trabalha ou só grava vídeo, Nossa né? Senhora. Então a gente para, é muito importante, assim, eu acho que
esse feeling da Raíssa em relação a postar, a falar sobre o produto faz muita diferença. Eu acho que é uma das dicas valiosas do negócio, né? Ela é da área de comunicação. Eu acho que uma pessoa que esteja pensando em empreender, né, com plantas, tem que ter na mente que ela vai precisar falar com o seu público de alguma maneira, né? E algo que eu acho muito importante, assim, que não são todas as pessoas que acabam dando atenção, e que, como você falou, né, muita gente deixa de fazer uma página no Instagram porque fala, eu vou ter que ficar respondendo e falando. E é exatamente isso, gente, é um canal aquilo ali, é a mesma coisa que o seu telefone tocar, você atender e desligar na cara da pessoa. Não existe isso. A não ser que seja telemarketing, né? Mas não existe isso. Então, se aquela pessoa tá com uma dúvida, por mais que pra você ela seja muito óbvia, não é óbvia pro outro. Então, você tem sim que responder com toda a educação do mundo. Então, algo que eu também prezo demais é responder todo mundo. Eu respondo todos os comentários. Que seja com um coraçãozinho, quando é só um elogio, que seja respondendo a dúvida. Todos os comentários de todas as fotos e todos os directs. Dá trabalho pra caramba. Eu já fiz o cálculo, eu fico em média 3 horas por dia só respondendo gente. Mas é algo que eu me dispus a fazer e que faz parte do meu negócio, né? As pessoas têm que parar de pensar que o Instagram é uma brincadeira. Não é, gente. O Instagram é uma super ferramenta de vendas. E faz a diferença no negócio, né? A gente pode pegar aí produtores que tinham todo o potencial e não conseguem, né, deslanchar, não conseguem vender. Exato. Porque não prezam pela comunicação. Hoje a gente tá num mundo totalmente cibernético, né? Totalmente digital, e se a gente não pensar em ter uma estratégia, né? Claro que no começo você pode começar postando do jeito que tá, e depois você vai ter que pensar exatamente isso que você falou, né? Tem estratégias dentro do marketing que direcionam a nossa venda, que direcionam o cliente, que direcionam para quem que a gente vai vender, e aí a gente vai afunilando e vai fazendo para conseguir contatar os clientes. A gente tem o TikTok, não sei se vocês estão no TikTok ainda. Eu estou no TikTok, mas eu ainda não estou ativa. Eu preciso me organizar para encaixar ele na minha vida também, mas é muito importante, como eu brinco, já garantir um @ no TikTok, porque é sim a rede do futuro, né? Assim como o Facebook, não sei se vocês percebem que o Facebook já foi meio deixado de lado, né? E isso no futuro vai acontecer com o Instagram. Então é bom já ir conhecendo as ferramentas do TikTok. Eu tô lá, mas eu ainda não tô ativa como eu sou no Instagram. E eu postando, né? Eu tenho o TikTok e tenho o Instagram. É totalmente diferente, são, né? Como até o Facebook também, sim, né? No Facebook é mais foto, é um pessoal mais velho e mais conservador. Isso, exatamente isso. Enquanto no Instagram a gente tem, né, um pessoal mais jovem e que tá ali há mais tempo, e no TikTok é mais brincadeira, são vídeos rápidos, então a gente já consegue perceber uma mudança e que vai ser diferente, né? A gente não sabe como que vai ser. E agora eu vou abrir as perguntas que fizeram no Instagram pra Raíssa, que a gente abriu ontem, e a Raíssa vai responder. Ai, meu Deus. Deixa eu... Raíssa, como tudo começou, ela já falou, né? Ela explicou. Quantas suculentas são vendidas mensalmente? Nossa! Agora vocês me pegaram. Eu não fico na parte de vendas, então eu não tenho esse número, eu vou ter que colar com o Thiago. Vamos pular pra próxima hora, que ele aparecer, eu grito e pergunto pra ele. Porque senão eu vou falar um número errado. De onde vem o nome da Saualmen? Você falou, né? Isso, é a cidade, né, de origem do avô do Thiago. Em relação a canteiros, né? Quantas variedades que você tem? Olha, hoje tem as variedades em comercialização, que se eu não estou enganada, são 139 que estão em comercialização hoje. Só que o que acontece? Aqui dentro, além das variedades em comercialização, tem as variedades em teste, que são variedades que a gente está testando se nós vamos lançar ainda, e tem os canteiros dos futuros lançamentos. Então, assim, eu chuto que tem mais de 250 variedades aqui dentro hoje. E plantas, você tem alguma noção de quantas plantas? Aqui dentro, quantos vasos? Isso. Aqui dentro tem 600 mil vasos. 600 mil vasos, gente. Vocês têm noção do que é 600 mil vasos? E para cuidar, Raíssa, quantas pessoas hoje movimentam a Saualmen? Olha, hoje a nossa equipe conta com 2 homens, que é o Thiago e o seu Orlando, e o resto da mulherada, que daí comigo nós somos em 9.
E aí uma questão interessante, né? As produções que eu visito geralmente são mais mulheres do que homens. Tem um porquê disso? Olha, vou falar por nós, tá? Uhum. Aqui com a nossa equipe, a gente precisa de muito cuidado, muita concentração e delicadeza, porque as suculentas são pequenas, elas trabalham fazendo mudinhas e tudo mais. E as mulheres são muito cuidadosas nesse aspecto, né? Ao mesmo tempo, a gente não tem um trabalho tão braçal, tão pesado. Os nossos vasos são pequenos. Por exemplo, tem produtores que trabalham com vasos muito grandes, muito pesados, que daí precisa de uma força braçal. Não tô falando que mulher não é forte, tá, gente? Mas que normalmente os homens são mais fortes, né? Então tem toda essa questão aqui. O seu Orlando, por exemplo, ele trabalha muito mais numa manutenção e no trator e em outras funções, enquanto elas são muito mais cuidadosas e na hora de colher e de fazer o controle de qualidade, elas são mais cuidadosas. Então é essa característica que aqui impera. Em relação ao substrato, vocês produzem o próprio substrato ou vocês compram pronto? Nós temos um fornecedor que faz o substrato pra gente, mas essa fórmula não era do fornecedor. Nós pedimos para ele fazer, entendeu? Então é um substrato nosso, mas que não é feito, não é fabricado aqui dentro da produção. E é exclusivo de vocês ou ele pode exclusivo nosso. Ou pode comercializar pra gente também? É exclusivo nosso. Em relação aos funcionários, a gente já falou, automatização. O que tem aqui que é automatizado? Tá. A irrigação é automatizada, toda a parte de cortinas laterais, né, que são as cortinas que sobem e descem. Eu não sei, acho que não vai dar pra ver. Depois a gente faz um videozinho e eu mostro. As cortinas laterais, elas sobem e descem para controlar a temperatura, vento, enfim, todo o microambiente que a gente cria dentro da estufa. O sombreamento, que são os aluminetes também, que agora vocês verem, tá completamente fechado, né? Também é automatizado. É isso. E o plantio, né? A parte de encher os vasos, a gente tem uma máquina que faz enche os vasos com substrato e a gente só planta as mudas manualmente. Hoje, não sei se você sabe se existe uma máquina também que faça o plantio? Existem máquinas que fazem, você fala pegar a muda e colocar, isso, né? Existem sim máquinas já no mundo que fazem esse tipo de serviço. Eu nunca vi aqui no Brasil, tá? Porque a suculenta é muito delicada. E uma máquina com essa delicadeza também, tecnologia custa, né, gente? Eu não sei de ninguém que trouxe essa máquina de suculentas para o Brasil ainda, tá? Em relação à produção, né? Tempo de produzir de uma planta, eu vi que você respondeu esses dias até no Stories, de uma planta sair de uma mudinha até a comercialização leva quanto tempo? Então, varia, você sabe, cada variedade tem um crescimento, gente. Por exemplo, as crássulas são muito lentas, as agavoides são muito lentas, e ao mesmo tempo, por exemplo, uma pele Van Norenberg é rapidinha. Então eu brinco, né? A gente trabalha aí com uma média, que é praticamente uma gravidez, que são 9 meses, né? Do retirar a muda até ir pro velho. Tá prontinha para ir pro velho. Em média, 9 meses. Mas tem plantas que em 4 meses estão prontas, tem plantas que ficam 2 anos aqui dentro. Em relação a canteiro de planta, Raíssa, quantos canteiros você tem por variedade? Como que você consegue fazer essa organização? Depende da variedade. Por exemplo, existem variedades, a gente tem produtos aqui que a gente vende só por variedade. E tem produtos que fazem parte do nosso mix de suculentas, tem produtos que são só pro mix de Echeveria. O mix de suculenta é nosso carro Sheffield, no pote 11, né? É o que a gente mais vende. Então, eu preciso de mais volume de plantas do mix de suculentas. Por exemplo, a Perle é uma planta que está tanto no mix de Echeverias, ela é vendida por variedade até hoje, porque apesar dela ser comum, ela é uma planta tradicional e clássica, assim, muita gente gosta da Perle. Então, ela é vendida no mix de Echeverias por variedade e no mix de suculentas. Então, eu tenho um volume de venda dela, por isso ela tem 2 canteiros. Já a Fabiola, por exemplo, a Fabiola, além de ela ser bem mais lenta, ela não vai no mix de suculentas, ela não vai no mix de Echeverias, ela vai só no mix de especiais ou por variedade. Então, dela eu tenho 1 canteiro. E é assim que a gente faz. Já aconteceu de pegar uma praga assim, você ficar sem comercializar? Não sem comercializar completamente, mas já entrou uma praguinha aqui que eu vou falar. Que deu trabalho. Muito trabalho, assim, que comprometeu boa parte da nossa produção, mas não toda a produção da gente ficar sem comercializar. Até porque
a gente faz parte da cooperativa Velhinho Olambra e a gente tem que garantir essa qualidade e essa entrega, né? Então, já tivemos probleminhas aqui de produção muito sérios. Tivemos um problema muito sério aqui, que foi corrigido, mas que, olha, deu. Suor e lágrimas. Desespero. E aproveitando que você tá falando, a comercialização, posso chegar aqui e comprar do salão? Não. Não. A Raíssa é famosa por falar essa frase, comercialização somente através... do Velhinho Olambra. Isso, gente. Somente através do Velhinho Olambra a Raíssa pode comercializar. Hoje, eu não sei se vocês trabalham com produto no leilão, tem, né? Eu tenho no leilão, mas, por exemplo, no leilão vão mais os nossos carros-chefes. Eu não mando o produto compra por variedade pro leilão, porque eu recebo muito essa questão, sabe? O Velhinho, ele atende o Brasil inteiro, inclusive o exterior, né? Então, tem produto nosso no Brasil todo. E tem em diversas redes também, né? Rede de mercado, enfim. E para esses lugares, normalmente, vão os produtos mais de venda mais fácil, que é como mix de suculentas. Daí eu recebo mensagem assim da pessoa: nossa, mas eu encontrei os seus produtos no mercado X, mas não tinha fabiola. Porque a fabiola não vai no mix, né? Tem essa questão. Então, valor, né? Exato. Então, assim, leilão a gente tem, mas não é todo o nosso portfólio que vai para leilão. Né? Intermediação a gente coloca também no Velhinho Online, né? E acho que uma questão interessante, né? Às vezes, agora que eu tô lidando com um varejo direto, né? Que não é o colecionador de suculenta, Sim. Vem muito questionamento em relação a por que uma suculenta custa 10 e outra custa 200, né? E é exatamente o que você falou. Às vezes você demora 2 anos para cultivar, né? Às vezes é uma planta que é muito suscetível à praga, então você perde demais, né? Ou às vezes você não consegue achar o lugar. Então, tudo isso tá agregado no valor, né? Exato. A formação de preço, gente, isso é para tudo, não é só para planta. Você tem que calcular o tempo que você dedicou àquilo. Por exemplo, no caso das plantas, quanta água eu gastei? Eu vou gastar mais água com uma planta que ficou aqui 2 anos que uma que ficou 4 meses. Quanto adubo eu gastei? Quanto que custou a matriz daquela planta? Quanto tempo eu levei? Porque quando a gente compra as matrizes, você estava vendo minha coleção, eu tenho um monte de coisa lá que eu não produzo. Porque apesar de eu amar, por exemplo, a Rainbow, eu amo a Rainbow, adoraria ter um canteiro de Rainbow aqui, mas, gente, não dá. Eu comprei a matriz, eu já comprei, sei lá quantas matrizes de Rainbow e perdi, né? E todas essas perdas, esse tempo, tudo isso tem que ser embutido no preço, né? E isso eu não tô fazendo porque eu sou ruim, tô fazendo porque eu sou meu trabalho. Vocês têm que fazer isso também. E às vezes também, né, o cliente chega até mim e fala assim, olha, eu vou abrir minha floricultura, como que eu coloco valor no meu produto? E é isso, você tem que pensar no ambiente que você tá, né, dependendo do seu tipo de cliente, você não vai conseguir colocar uma planta de R$300. Não. Então você tem que pensar, você tem que estudar, você também tem que analisar quanto que aquele produto custou, aí fala assim, até a água, eu tenho que calcular até a Energia água. elétrica, o substrato, o vaso, tudo. Então, assim, não é fácil empreender, né, Raíssa? Não é fácil, mas vale a pena. Então, eu queria, pra gente finalizar, que você desse, né, uma dica de ouro da Raíssa pra quem quer começar a empreender, né, que é uma dica, assim, valiosa e preciosa, que você ou recebeu ou não recebeu no começo e que você leva até hoje. Tá, eu vou dar... Olha, eu acho que... Vou tentar dar uma dica diferente, já que você falou da parte de marketing, vou dar uma dica com relação a isso. Eu acho que uma das coisas que mais faltam hoje, e que quem faz, e faz bem feito, se destaca demais, é o pós-venda. As pessoas não ligam pro pós-venda e é um momento, assim, crucial pro seu sucesso. Por quê? Toda a experiência de venda, né? Quando você, por exemplo, o pessoal chega lá no box de suculentas, entra, o lugar tá organizado, tem um monte de plantas lindas, é atendido com simpatia, tudo isso conta muito. Mas imagina se a pessoa chegar em casa, ter uma dúvida, ligar para você, Lari, e você simplesmente não responder. Então, dar esse suporte de pós-venda é muito importante e quase ninguém faz. Porque é trabalhoso. É trabalhoso. Toma seu tempo, né? Aí você pensa assim, eu vou ficar perguntando pra uma pessoa que já comprou, eu prefiro pegar uma pessoa que ainda não comprou, mas às vezes o cliente que comprou vai te fidelizar por conta disso, né? Você faz a manutenção do cliente, né? É muito importante todo esse processo. Então, a dica que eu daria de ouro é invistam num pós-venda de altíssima qualidade.
Então é isso, pessoal. Hoje nossa conversa foi com a Raíssa. Eu agradeço vocês e até o próximo podcast. Tchau!